A gente segue falando nesse assunto aí, agora para falar sobre a crise nas lojas americanas, a gente conversa com Gilvan Bueno, ele é sócio e gerente educacional da Orama Investimentos. Gilvan, muitíssimo obrigada, bem-vindo aqui à nossa programação, ótimo domingo para o senhor. Olá, Stephanie, nossa audiência, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece, Gilvan. Vamos começar tentando traçar um paralelo entre esse caso das americanas com algum outro. Há algum precedente que a gente possa usar para tentar entender o tamanho dessa novela que está apenas começando a se desenhar, Gilvan? Stephanie, uma ótima pergunta. Nos anos 90, os Estados Unidos tiveram contato no caso da Aeron. A Aeron tem até um documentário sobre isso, era uma empresa da Califórnia que vendia energia. E ela ali teve também uma grande descasamento de contabilidade. E isso fez o mercado americano criar um novo regime contábil que hoje até a Europa utiliza, que é um jeito com mais transparência na contabilidade de empresas de capital aberto. Então, a Aeron foi um caso muito emblemático do cenário mundial sobre o mesmo tema. Mas é claro que aí a gente olha aqui para o Brasil, me parece que é uma realidade diferente, até com uma legislação diferente. Aqui no Brasil não há precedentes do que a gente está vendo agora acontecer com as americanas. A gente teve nos últimos 2 anos 2 casos, um caso da IRB, que ficou muito conhecido no mercado, que chamou a atenção, e a CVC Turismo também precisou fazer um ajuste. Nada muito nesse sentido, mas o caso da IRB, Stephanie, foi muito marcante, porque também teve uma grande desvalorização da empresa e tinha até investidores internacionais, fundos de investimento. Então, o caso da IRB foi notório também. Eu acho que ele não tinha tanto esse apelo emocional como as americanas, que é uma empresa de mais de 100 anos, que muitos brasileiros foram nas suas pastas comprar ovos de chocolate. Então, é um caso muito emblemático, mas também aconteceu. Gilvan, e agora, assim, né? É claro que são as primeiras notícias, a investigação está só começando e já temos esse valor de 40 bilhões. Mas isso pode ser ainda maior, já que até aqui ninguém imaginava, né? Que pudesse chegar a isso. Mas isso, o tamanho do rombo pode ser ainda maior? Stephanie, eu vou usar as palavras do antigo CEO logo assim que ele comunicou o fato que foi o certo real. Ele destacou que basicamente ele não sabia precisar se isso era 3, 4 ou 5 anos, precisava fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E pegando esse gatilho do estudo, Stephanie, nós temos aí mais de 5 processos. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que surgiu nos anos 60 para trazer transparência, proteger o pequeno e o grande investidor, ela já abriu mais de 5 inquéritos para apurar o caso. Então, a CVM faz uma busca muito ampla e o que vai acontecer agora, como o Naka destacou, é você fazer uma investigação para entender em qual momento do tempo isso aconteceu. E também vale ressaltar que a CVM já tinha solicitado à companhia, Stephanie, que usasse esse modelo de marcação, de colocar os fornecedores como dívida. E até para antecipar, muitas empresas do varejo vieram ao mercado falar o seguinte: olha, nós não fazemos esse tipo de marcação, o que é dívida é dívida. Então isso acabou trazendo maior segurança. E quando a gente pensa em venda de ativos agora, isso pode ser suficiente para quitar essa dívida, para pagar as contas e fazer com que as americanas sejam uma empresa saudável novamente? Qual é o passo a passo disso agora? Esse dispositivo legal chamado recuperação judicial surgiu no Brasil para conseguir atender a sociedade. Quando você pede uma recuperação judicial, o que está envolvido? São as pessoas, a sociedade em geral. Por quê? Uma companhia como a Americanas envolve mais de 100 mil pessoas, né? São mais de 3.600 indiretos e diretos. São mais de 3.600 pontos de venda pelo Brasil. É uma empresa, só para você ter ideia, é a 26ª empresa que emite crédito no Brasil. Só a dívida dela representa 15% do crédito brasileiro, ou seja, é uma companhia que você precisa ter essa recuperação. Então, esse dispositivo legal é muito bom. Até uma comparação, Stephanie, no passado nós tivemos a Casa e Vídeo, que era uma casa também no varejo, que passou por uma recuperação judicial e saiu saudável. E no ponto dos ativos, você tem ativos muito fortes, né, como o Imaginário, a marca, o Hortifruti, e também, só para você ter ideia, 60% a 70% do estoque da companhia poderia hoje pagar o débito.
Então, assim, você vai ter essa recuperação judicial, a empresa deve reduzir tamanho, isso não é um processo rápido, então o investidor que quer olhar para a companhia tem que lembrar, Stephanie, que ela teve uma desvalorização de mais de 91% e que não vai resolver da noite para o dia, é um processo que vai ter análise, investigação, entender aonde aconteceu a venda dos ativos, que é uma coisa que não acontece tão rápido. Então, assim, ela tem ativos, tem muito tempo e os sócios que você destacou se comprometeram a aportar capital, Stephanie. Pois é, Gilvan, e é um processo longo, né? As ações da empresa, por exemplo, fecharam o último pregão valendo 71 centavos. E é um processo em que sangram a empresa, alguns acionistas, mas que a gente espera que quem deixou chegar até esse ponto possa ser punido. Esses casos costumam efetivamente resultar em punição? O que as pessoas que desejam, né, ver tantos prejuízos recompostos podem esperar dos responsáveis? Olha, isso vai ficar muito ali na Comissão dos Imobiliários, que é conhecida, tá, Stephanie, mundialmente, é um exemplo em termos de punição. Em 2021 e 2022, os presidentes da CVM tiveram diversas multas sobre isso, criaram diversos dispositivos para penalizar os culpados. Então, a CVM vai fazer esse trabalho e aí o que acontece? Normalmente, você perde a licença para atuar, fica impedido de movimentar no mercado de capitais, aí depois você entra em outro tipo de processos. Então, sim, existe uma penalização que ela começa na parte administrativa, perda dos controles, e aí no final você vai entender com as investigações o que aconteceu de fato. E aí as pessoas responsáveis serão penalizadas. A CVM faz um trabalho exemplar e vai ali, só para você ter ideia, Stephanie, já abriu mais de 5 processos na parte contábil, administrativa e operacional para entender o impacto para a sociedade. E até os acionistas minoritários também já estão abrindo processo para ser ressarcidos. Então, a gente vai ter punição, sim. E para isso, há precedentes? O senhor consegue se recordar de algum caso em que algum grande executivo tenha sido punido efetivamente e duramente por uma má gestão como essa? Olha, existe uma coisa chamada insider trading, que é uma primeira que acontece nesse tipo de mercado, para entender se teve informação privilegiada. Nós tivemos ali, nos últimos anos, donos de empresas de frigoríficos, setor de construção civil sendo penalizados sobre isso. A CVM, o que ela faz, Stephanie? Para ela fazer um julgamento sério, bem embasado, ela pesquisa. E aí ela começa a cruzar os dados e identificar o que aconteceu. Existem, sim, histórias de penalização de pessoas que perderam seus mandatos. Nos anos 90, teve uma empresa chamada Aracruz Celulose, que fez uma grande operação com derivativos e seus pares foram penalizados, nem atuaram mais no mercado, e a empresa até mudou de nome e foi comprada. Então, sim, existe um histórico de penalização e a CVM vai pesquisar. E para isso é preciso que seja comprovado o dolo na má gestão, ou é como em casos criminais, por exemplo, em que às vezes apenas a culpa é suficiente para que haja uma punição? Não, aqui existe uma preocupação de fazer uma investigação para entender se foi uma falha, uma fraude, um erro operacional. Então, você tem que entender, como o Real disse, né? Você tem que encontrar no tempo aonde aconteceu. E, por exemplo, existe uma coisa chamada, nos balanços, nota explicativa. Então, as companhias, elas fazem notas explicativas destacando, olha, eu alterei isso por causa disso. Então, tem que encontrar no tempo. Depois que você encontra, a CVM começa a fazer uma série de pesquisas, procurar e-mails. Então, assim, é uma investigação que você tenta entender se foi no operacional ou se no administrativo. Então, enquanto a gente não tem esses fatos, é um pouco difícil precisar. O que foi bacana, do ponto de vista, foi o Sérgio Real destacar, olha, nós temos uma inconsistência contábil, vamos investigar. Eu acho que isso é o ponto que a gente tem que destacar, que foi importante. A transparência já de cara, né, Gilvan? E enquanto isso, a própria Americanas emitiu um comunicado dizendo que para os clientes nada muda. O Renan Fiuza, nosso repórter aqui, inclusive trouxe a informação de que quem comprou produtos, quem adquiriu pelo aplicativo, pelo site, de qualquer forma tem os seus prazos garantidos. Há um esforço enorme numa manutenção de uma aparente normalidade. E as ações também continuam sendo negociadas na Bolsa, mesmo com essa queda enorme que a gente viu recentemente. O que acontece com a empresa em si, fisicamente, né, no funcionamento para os clientes e na Bolsa de Valores? São duas pessoas totalmente distintas, Stephanie, você frisou muito bem. O que aconteceu na última sexta-feira foi que a B3, que faz ali toda a negociação no mercado de capitais,
tirou a companhia dos principais índices de sustentabilidade, do índice Bovespa, que é o índice que tem das maiores empresas negociadas, tirou ela dessa parte. A empresa entrou em recuperação judicial, acho que a gente pode fazer um paralelo não tão preciso, mas um ponto de comparação, por exemplo, das casas e vídeos, e o dispositivo legal que foi utilizado, que é a recuperação judicial. A recuperação judicial vai pegar, por exemplo, os ativos da empresa e vender para fazer caixa. Então, assim, vai ter uma distinção. A casa e vídeo passou por uma recuperação judicial e saiu muito mais forte. Então, o que você pode assistir é, talvez reduz o número de pontos de atendimento, talvez você reduza o tamanho da companhia, mas ela vai continuar existindo. A gente precisa lembrar que é uma empresa que existe mais de 100 anos. E a recuperação judicial, Stephanie, tem um ponto interessante. Se a empresa decretasse, por exemplo, falência, ela iria fechar todos os pontos, esses mais de 16 mil credores ficariam penalizados. Mas nós trouxemos um dispositivo legal que fala o seguinte: como a empresa é muito importante para a sociedade, ela precisa ter essa proteção para voltar à sua atividade. Então, a recuperação judicial vai poder trazer esse benefício para que a gente tenha as lojas operando. É muito parecido, Stephanie, com outras companhias que passaram por isso, por exemplo, como Triunfo, a Topper mesmo, de calçados. Então, as companhias, a própria Oi, de telefonia, passou por uma recuperação judicial. Então, isso acaba trazendo a companhia, talvez não com a mesma força, mas existindo. Gilvan, há muitas críticas quando a gente fala desses processos de recuperação judicial de grandes companhias como essa, de que haveria uma certa proteção do Estado com grandes executivos e a crítica que se faz até do porquê, Por que proteger essas empresas? É importante que a gente alerte também exatamente quais são as razões dessa lei existirem. O senhor consegue explicar para a gente? Stephanie, uma ótima pergunta. A recuperação judicial ela vem muito nessa linha de fazer o seguinte: olha, é uma empresa que gera muitos empregos, ela não protege os controladores, ela faz uma coisa muito legal. Se entender que a companhia, com os seus executivos, não consegue exercer um papel fundamental, a recuperação judicial determina novos administradores para tocar a companhia. Então, isso precisa ser destacado. Se verificasse que teve um problema nessa condução, será instaurado um novo administrador para a companhia durante esse processo de recuperação judicial. Então, essas pessoas começam ali a responder o que precisam e a companhia precisa ser tocada por outro gestor, com outros skills que é determinado na recuperação judicial. Então, assim, no Brasil não tem o que nós chamamos nos Estados Unidos, que é o too big to fall, grande demais para quebrar, como foi o caso do Lehman Brothers, que depois se entendeu. Aqui acho que tem uma companhia que, se verificar que ela teve ali algum desvio, vai ser responsabilizada, mas a lei, basicamente, ela separa. Se os administradores tiverem problema, entram novos administradores e aí você começa a entender, você vai ter um processo na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa. O desafio, Stephanie, é pesquisar, encontrar os dados e entender quem serão os responsabilizados. Acho que ainda é um pouco prematuro para a gente, mas a gente tem uma coisa muito boa, Stephanie. É uma estrutura legal, bem alicerçada pela CVM e todo o mercado financeiro buscando entender e até parabenizar a CNN pela transparência de colocar os fatos para todos aqui poderem entender. Nossa missão, e contamos nessa missão com a ajuda de pessoas especialistas e tão esclarecidas quanto você, viu? Gilvan Bueno, sócio e gerente educacional da Órama Investimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco.